Olá, eu sou o pastor Clóvis e a nossa meditação de hoje tem como base o Salmo de número 12, que diz: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O que fazer no meio de uma sociedade desintegrada? A situação caótica, moral, política e espiritual que estamos vivendo foi vivida também pelo salmista Davi e outros servos de Deus em vários períodos da história. Há falta de homens piedosos e fiéis, há sobra de homens falsos, bajuladores, infiéis, soberbos, arrogantes, corruptos, maus. Esta oração de Davi é dirigida a Deus num tempo de hipocrisia, de infidelidade, injustiças e traições, tempo de falsidade, mentiras e desprezo a Deus. Olha que nível eles chegaram, dizendo: com a língua prevaleceremos. Ou seja, é uma guerra de falsas narrativas. Eles diziam: os lábios são nossos. Ou seja, não se importavam se isso feria as outras pessoas. Diziam também: quem é Senhor sobre nós? Com isto, achando-se os próprios deuses. Mas toda esta arrogância vai cair, Deus vai agir. Então, o que devemos fazer no meio disso tudo? Pelo menos 3 coisas nós podemos aprender aqui com o salmista Davi. A primeira delas é orar ao Senhor, clamar por socorro ao Senhor. Nós temos que recorrer a Deus e falar abertamente da situação. Assim como Davi, Elias, também nós muitas vezes nos sentimos sozinhos e impotentes no meio disso tudo. Mas apesar disso, Deus está no controle, Deus está no comando. O que podemos e devemos fazer é orar a Deus. A segunda coisa é ouvir a resposta do Senhor. O versículo 5, ele fala: diz o Senhor, Deus não está alheio ao que se passa na terra. Além de ouvir a oração, ver e ouvir o gemido dos necessitados, Deus responde e nós precisamos ouvir. Me levantarei agora e porei a salvo a quem por isso suspira. Então é isso que Deus está dizendo para nós. O que devemos então fazer é ouvir a voz de Deus. E em terceiro lugar, nós devemos praticar as palavras do Senhor, que são palavras puras. Em contraste com as palavras vulgares e arrogantes dos perversos, as palavras do Senhor são puras, fiéis e verdadeiras. São estas palavras que devemos ouvir e falar. No mundo em que nós vivemos, a humanidade em geral está desintegrada moral e espiritualmente. Mas lembre-se, não são todos. Existem os retos de coração, e é com estes que Deus está. Deus dará vitória aos seus, enquanto os ímpios irão de mal a pior. Qualquer que seja a extensão do império da maldade, os retos podem sempre contar com o poder de Deus para preservá-los. Então confie no Senhor. E no meio de uma sociedade desintegrada, ore ao Senhor, clame a Ele por socorro. Ouça a resposta do Senhor, porque Deus fala, Deus responde. E pratique as palavras do Senhor, porque elas são puras e verdadeiras.